você, como historiador, você fica... seu livro é mais... tá mais focado assim, nas coisas mais do passado, ou você escreveu alguma coisa sobre a internet? Porque hoje em dia é a coisa que dá mais golpe, não nem. Olha, a internet hoje é um dos grandes veículos de golpe, né? Mas o meu livro, como um livro de história, está voltado para o passado mesmo, né? Você pensa em fazer um volume 2, assim, um update? Olha, dá para fazer, estava pensando, assim, a grande enciclopédia da vigarice brasileira. Nossa. Sabe, e eu ocupar 40 volumes, né? Porque a gente é meio bom nisso, de vigarice, né? Mas não, a ideia do livro é ser um livro de história e falar um pouco sobre alguns golpes que eram aplicados no Brasil do século XX e explicar por quê. Isso é interessante. Alguns golpes, eles desapareceram. Outros golpes continuam, que nem o do contra o bilhete premiado. É interessante ver por que um golpe desaparece. É porque ele faz sentido na sua época. Então deixa eu dar um exemplo. Não, golpe sazonal. já teve a época dele do bilhete premiado. Então, não, do bilhete premiado... Mas ele disse que volta. Ele continua valendo. É um clássico. Isso quer dizer que, assim, para dar a explicação do livro... Você dá um tempo. O clima cultural desse golpe continua valendo. Mas você quer ver um golpe que existia e não existe mais? Porque a história mudou? Conto do telefone. Tinha uma época... De linha telefônica, que era um custo para arrumar uma linha. Era uma dificuldade, né? Custava mais de $1.000 uma linha telefônica, faltava, não tinha. Aí aparecia o vigarista dizendo... Carta de expansão. O cara ficava esperando a cartinha. Isso, anos e anos. Tal. Aí chegava o vigarista e falava o seguinte: olha, eu sou funcionário da Companhia Telefônica Brasileira. Se você me der um por fora, eu te coloco, eu te furo a lista. Daqui a um mês você recebe o telefone. E não dava. O sujeito era vigarista. Você tá entendendo? O importante é o seguinte: esse golpe não existe mais hoje por motivos óbvios. Hoje não falta linha telefônica, tem celular. Essa realidade histórica não existe mais. E é isso que o livro explora. Qual que é a situação histórica que fundamenta alguns golpes que existiam e deixaram de existir e os que continuam existindo. Mas eu acho que a religião é a que mais dá golpe, né? A religião ela é poderosa. Ai, minha mãe dá um envelope. Mexer com a fé é um campo privilegiadíssimo para golpe. Porque né? se for ver bem, por exemplo, a igreja, os católicos, eles oferecem o paraíso, não é? Quando você morre, se você der o dízimo, cumprir com todas as suas obrigações, você tem o paraíso, os anjos, sim, a paz eterna. A harpa, é o céu ou o inferno. O Islã, as virgens. Não é? E a Credicar, o paraíso. A Credicar não tem limite. A Credicar, o paraíso não tem preço, não tem preço. Eu conto no livro um caso que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Pensando do ponto de vista do vigarista, né? Que é um ator, e eu acho que tem que ser analisado como um ator, mesmo um ator de talento, porque você imagina, você atuar em plena rua e convencer as pessoas da historinha ali, do carnê e tal. Não é fácil, tem que ser bom. E tem um caso que eu acho incrível, que diz o seguinte: o vigarista tem uma hora que às vezes ele se envolve tanto com o personagem que ele interpreta, que ele começa a achar que ele é o personagem. E tem ele acredita na própria mentira. Exatamente. Ele entra no personagem e não sai mais. Ô Emílio, eu tenho aqui um golpe, o Zé até falando aqui, que eu fiquei muito tempo atrás do balcão, no comércio, que é esse golpe que ele vai falar agora. Porque todo comerciante, ele morre de medo de fiscal, seja da prefeitura, da postura, do estado, do ICMS. E aí, como é que os caras fazem? E aí que um dos golpes mais antigos que a gente tem no Brasil... Esse animal, Conto do fiscal. Chega um fiscal falso na sua estabelecimento. Escuta isso. Chega um vigarista, sim. Com colete, ó. Chega um vigarista, com todo o jeito de fiscal. Óculos de leitura igual o teu, assim. Desculpa, você não é vigarista, mas é com esse jeitinho, assim. A gente acaba pegando o jeito. Óculos de leitura, né? Às vezes, para tornar o golpe mais intenso, o cara chega junto com um policial e vestido de policial. Da hora. Que é uma mistura de dois golpes, porque havia também o conto do policial. Mas chega lá o falso fiscal, pede para ver a escritura contábil da empresa, sempre vai achar algum defeito. O defeito você consegue inventar de qualquer maneira. Cadê as notas? Eles pedem todas as notas. Não, e cadê a duplicata da terceira via do CPM não sei o quê? Você tá entendendo? Achar defeito é a coisa mais fácil do mundo, né? Burocracia. Aí o sujeito que tá fingindo... Desespera. Né? Vou aplicar uma multa aqui. Vou aplicar uma multa, aí o sujeito para e fala o seguinte: escuta, a gente pode acertar esse negócio. Cervejinha. Né? Aí acerta uma propina, aquele negócio todo, você tá entendendo? Então tem casos do coitado do comerciante que pagou propina pro falso fiscal, depois chegou o verdadeiro.
Ai, meu Mas que Deus. legal a pessoa acorda e fala, hoje eu vou me vestir de fiscal. É o trabalho. necessidade de ganhar Normal. dinheiro. trabalho, Bela. Esse é o ofício do cara. Ele faz isso todo dia. Isso é mau É a caráter. profissão do cara. O cara é um vigarista profissional. É o jeito dele ganhar vida. Mas todo vigarista é ladrão. É um ladrão mais sofisticado. Claro, não, é crime. É ladrão. Lógico É que é ladrão. estelionato. Tem aquele- Artigo 171 do Código Entendi. Penal. Não tem aquele... É o famoso 171. E aquele Agora, cara vendendo terreno no céu? E o povo comprando e tudo? A Acho que gente era um falou da pastor. lua. Ô, Pois é. professor, tem um ouvinte aqui, ó. Tem um ouvinte aqui que ele fala do boi gordo. Lembra dessa época do boi gordo? Que você comprava um boi no pasto. Ó. Aquilo era um golpe ou foi um negócio mal sucedido? Foi uma... Esse caso eu não estou muito informado, não. É muito Não sei parecido o com que aconteceu aí, não. o do avestruz. Do avestruz. Você lembra do avestruz? lembro. Você comprava avestruz, mas na verdade não existia avestruz. Ele falou, ó, eu vou cuidar do avestruz pra você. E na verdade não E existia. agora, recentemente, o cara lá em Minas Gerais foi preso agora. Lembra que deu o malandrão Da lá? Gol? Não, da Bolsa de Investimento. Ah, pode Esse crer. é top. Pode crer. 50 milhões o cara Pode do crer, balão. pode Ô, né? Esse cara, você tá ligado nesse caso ou não? É o sujeito que fez mais uma aplicação do Conta Pirâmide, não é isso? Mas bem ralé. assim. Articulado. É. Então, mas você vê que coisa interessante. Conta 50 milhões o cara deu de golpe. Aonde? Em Belo Horizonte, foi preso essa semana, no começo do ano. É. Foi preso agora o cara. Essa semana no começo do ano. Não, essa semana ele foi preso, ele deu o golpe, que estourou o golpe dele, foi no começo do ano, ele tava foragido, ele apareceu agora. Ele fazia o quê? Ele captava o dinheiro e falava que ia aplicar, ele fez um banco de investimento pessoal. É a Então ele pirâmide. coletava... A pirâmide. É a pirâmide de novo. Qual é o maior golpe do seu livro? O maior golpe em termos de... Em termos de grana, Faturamento? de faturamento. Ah, sem dúvida é o conto da pirâmide aplicado pelo Madoff. O Madoff. Né? Porque O pelo Madoff que ele é o arrecadou. cara. É o cara, porque você vê os valores envolvidos. O Madoff, ele chegou a dar esse golpe no Spielberg. Exatamente. Mas o Madoff. Aqui no Brasil também muita gente caiu no... Eu entrei nessa Não, pirâmide. o conto da pirâmide, assim, eu comparo as enchentes. Porque ele aparece de tempos em tempos, ele reaparece. É diferente do conto do bilhete premiado, que é aplicado todo dia. É uma coisa contínua. O conto da pirâmide, ele vai... Mas ele evolui. Ele vai se transformando, né? Tem uma versão que ele vira iniciativa empresarial, então você vai trabalhar numa empresa, você tem que arrumar mais 4 amigos para trabalharem também e assim por diante. Quando você acha que ele desapareceu, ele volta. Ele acaba reaparecendo. Mas deixa eu só concluir uma coisa. Eu tinha falado disso que o vigarista, às vezes, ele se envolve com o papel de tal maneira que ele acaba achando que é a figura que ele interpreta. Tem um caso, a gente estava falando de religião, de um sujeito, isso não foi no Brasil não, isso foi na Europa, que ganhava a vida dizendo que era Jesus Cristo de volta à Terra. E ganhou muito dinheiro com isso. Até o dia que ele começou a acreditar que era mesmo. Ó pai. Aí ele resolveu dar uma demonstração dos poderes divinos dele, saiu andando por uma janela do 15º andar e aí não levitou, que ele achou que ia O levitar. cara queria voar. Não, Mas isso é esquizofrenia, né? o sujeito entrou no papel. O sujeito achou tão confortável aquele papel que... Tem um golpe no Rio de Janeiro maravilhoso também, que é o... Carioca sabe todos. Ele é golpe. É porque Rio de Janeiro, Ele é cara, Dona Ildete, lá era Rio de quadrilha. Janeiro. Rio de Janeiro, se você fizer um levantamento... Rouba tua fita aí, Dona Ildete. Não, se você fizer um levantamento, o Rio de Janeiro é o lugar que tem mais vigarista Quebra no o vidro, planeta, Márcio. velho. Rio de Janeiro tá no top 5, assim. Tá. Taxista no Rio também. Top 10. Não é? Da forma de empada. Que é Forma de empada. Você vai entender. É aquela caixa de maçã que o cara põe no centro da cidade. Aí ele bota, sabe as forminhas de empada? Ele bota ali um negócio e fala Da assim... bolinha? Onde tá? A bolinha no mas mundo isso é centro inteiro. de cidade. Eu já caí. Eu já caí nisso. Que o cara bota a caneta. Aí eu acertei a primeira que não valia nada. Eu vou perder 20 conto. Eu também perdi 20. Ô professor, o papo tá super gostoso. Se você quiser ficar mais à vontade, eu vou pedir pra você abrir o primeiro botão da sua camisa, Não, que vai ficar um pouco mais quente. Vai. Tem Vai, com mulheres que dão golpes. Bom, mulher é especialista, né? Mulher Tem como casos homem. no seu livro de mulheres que trabalham em casa de burlesco? Não. Chutes, no caso? É, no caso. Não, no meu livro Nossa, nada família. parecido, não. Pena que o Bola não tá aqui. Pô, espiã lá, Por que não? Espiã doidona. Podem ser vigaristas também, não tem problema E nenhum. o caso do filme do... Chama o caso do filme do Zé do Caixão,
que eles falam que você vai participar do filme do Zé do Caixão, você faz uma seleção, faz uma cena, eles selecionam algumas pessoas, aí essa pessoa, ela paga R$800 pra fazer uma cena de videobook. Ai, do book e ela existe, cai né? nesse conto do book. O Gabiru caiu, né, Christian? Fiz, esse eu caí. Mentira. E depois você nunca mais te chamam. Essa do book é absurda. Mas Zé aí do que tá. Caixão. Como é que virou golpe? Porque você teve que pagar, não foi? Foi. Aí Eles somem depois, cada um está no Professor, lugar. Esse do você book sabe, existe até hoje? Você sabe, professor, tem um ouvinte nosso aqui, o Murilo Dummer. Ele tá aqui no Twitter agora, ele fala que esse golpe, muita gente caiu. Calma. Muita gente caiu nesse golpe. Qual? Eu acho que esse é o golpe mais representativo dos dias Atuais. da nossa atualidade, que é o golpe do centenário do Corinthians. Esperando. Cínico, Emílio. Todo mundo acreditou. Todo mundo acreditou. Tô esperando até agora. Esperando. O cara comprou. Até agora. Muito bem, Murilo. Parabéns. Esse foi o golpe. Você sabe que agora vai sair um filme do cara que se passou por dono da Gol. Ah, esse cara é gênio. Eu não me lembro o nome dele agora. É um filme, vai sair agora em março. É muito bom esse filme. Teve aqui na mostra de cinema. Marcelo, não é o nome dele? Tem até o livro, Marcelo. né? Marcelo, O livro. Como é que é o nome? Tem até o livro que ele aplicou vários golpes. E golpes assim... Gigantesco. Maravilhosa. Fantástico. Deu entrevista pra Mauri Júnior. Mas ele é doidão, né? Ele tá em cana, ele tá preso, parece que no Paraná e tal. Mas ele é doidão. Desde pequeno ele gosta de ludibriar, né? De enganar. Interpretar personagens. Sociopata. Exatamente. É um sociopata aí. Prenda-me se for Tá capaz. vendo, Zuckerman? Eu sei. Eu me controlo pra não ganhar dinheiro com isso. É isso aí. E tem que ter muito autocontrole, hein, coleguinha. José Augusto, por que você acha que o brasileiro é tão cambalacheiro? Olha, pra falar a verdade, eu não sei se o brasileiro é mais cambalacheiro que qualquer outro povo no mundo. Você tá entendendo? O que acontece com a gente, eu acho que é uma outra coisa. A gente tá na cultura brasileira a valorização da malandragem. A gente acha que é muito malandro, né? Por isso que eu acho que tem tanto golpe que funciona no Brasil, em que assim a vítima acha que tá enganando o golpista. Exato. Sabe, talvez em outros países, eu não tenho estudo comparativo para te falar, mas talvez em outros países não tenha tantos golpes que funcionam dessa maneira. Mas aqui é campeão de audiência. Não, mas eu acho que isso aí... Eu acho que o brasileiro, ele é menos ingênuo do que se você pegar um norueguês. Malandramente. Não é? Ele tem menos ingenuidade. Eu acho que também o cara é muito mais difícil você aplicar um golpe no interior do país do que numa cidade como São Paulo. Por que você acha isso? Porque eu acho que o caipira ele é mais desconfiado. O caipira. O cara do interior. Não é ele mais ingênuo pela lógica? Eu acho que ele é mais esperto do que o cara que vive em cidade grande. Quem vive em cidade grande... Cara, é muita coisa na cabeça. Não, o cara fica meio... você tem razão. eu- O que é novidade, ele desconfia. Eu acho. Você vai no interior, é difícil você dar esse golpe em cidade do interior. Uma senhora na Você praça. também conhece Por mais, quê? Emílio? E o tempo passa mais O devagar. Emílio tem Vai lá em razão. Rondônia pra você ver. Não. É pior. Sabe por que o Emílio tem razão? Como eu trabalhava com telemarketing, eu tinha que ligar pra vender. Eu ligava pro interior de São Paulo. E era difícil eu conseguir fazer uma venda no interior, porque toda vez que eu ligava, não, desliga que isso aí é bandido. É de São Paulo? Deus me livre. E nem era. E quando eu ligava pra alguém da cidade grande, eu conseguia conversar com a pessoa. Pessoas do interior têm medo do homem do saco. É verdade. O homem do saco é muito... Do palhaço que arranca os rins das crianças. O palhaço arranca os rins Da das crianças. perua, que é, né? A loira do banheiro. Exatamente. Outra coisa, outro golpe também maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso. que no Rio tem em excesso, e em São Paulo também tem, que é o táxi falso, né? Nossa, Como isso assim? que corre o Táxi taxímetro. do Gugu? Táxi falso Como é que é? o que mais tem. Adulterado. Você entra num táxi, quantos táxis você entra que você acha que é de verdade? Não é de verdade. claro, Ai, claro, não existe. claro. O Muito. taxímetro também roda mais E o rápido. Marcelo Madureira? É verdade, não tem. Falando no caso do Rio de Janeiro, tem um golpe que aconteceu lá que eu acho que é muito representativo, é cara do Brasil. Um tempo que existia ainda o antigo estado da Guanabara. Sim. E em 69 aconteceu isso. O túnel Rebouças lá, numa certa manhã, amanheceu cheio de pedágio. Nossa, que isso? Todo mundo achou que o governo do estado tinha, né, colocado pedágio. Não era, os vigaristas foram lá, se organizaram, assim, fingiam que era do governo do estado e montaram pedágio. Mas hoje em dia, se cair nisso, é muito amador. Mas se for muito bem feito, você cai, que você vai questionar o pedágio. Tanto as pessoas caíram, que assim, e aí tá a parte extraordinária do golpe, que chegou o governador de estado de carro oficial, passou por lá e pagou o pedágio. Você tá entendendo?
E isso que eu acho que é incrível, porque no Brasil, acho que só no Brasil pode acontecer uma coisa como essa, que assim, o poder público de verdade se submeteu ao poder público de mentira. O governador pagou o pedágio. Nossa. Eu acho uma coisa extraordinária isso. Porque ele devia ter desconfiado. Pô, mas eu não autorizei esse negócio. Sabe, dependia dele. Sabe, ele devia ter lembrado que ele não tinha autorizado o pedágio daquele dia. Devia ter tramitando uma lei, alguma coisa assim. Me fala uma coisa, professor, você que domina esse assunto. Por exemplo, o Estado, você acha que o Estado, com as artimanhas de imposto, multas, tal, você acha que ele é um pequeno golpista, um pequeno... Nossa. Claro que sim. Você concorda? Claro. Você acha que Claro, não existe uma expressão famosa chamada estelionato eleitoral? Quem é que já não votou no candidato e se arrependeu depois? Quem é que não acreditou nas promessas de um candidato para descobrir que eleito ele estava fazendo tudo ao contrário? Num certo sentido, isso é golpe, né? Isso é vigarice. E eu acho que sim, o Estado às vezes promete algumas coisas, vai ver algum tempo depois se cumpriu ou não. O que está sendo feito exatamente com o dinheiro dos nossos impostos? Então, é por isso que tem tanta ONG hoje de transparência e tal. Você sabe que eu não sabia, eu fiquei impressionado desse negócio que eu fiquei sabendo. Na Suécia, tem multa de trânsito. Não é? Aqui você é multado e esse dinheiro não sei para onde vai, a gente não sabe nunca para onde vai. Na Suécia, o dinheiro da multa ele é revertido para quem não foi multado. Então, por exemplo, eles pegam a grana de quem foi multado uma recompensa. E revertem uma recompensa. PVA vai dando desconto. Pra quem teve na. Pra quem teve você foi bem. Mas eu achei bela ideia. Eu achei bacana, mas eu acho que jamais fariam isso. Você acha que não? Você acha que eu vou fazer isso com a prefeitura? Fiscal paulista. Mas não tem isso. Não é isso. Agora, você sabe um golpe de Las legal. Vegas? Rapidinho, já ouviu falar no golpe de Las Vegas? Tem pessoas que estudam as pessoas que vão nas máquinas e ganham dinheiro em cima delas. Falam. Porque tem uma conta, né, que você joga lá na maquininha, aí uma hora você vai perder. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar nisso e já ouvi falar no caso do sujeito que conseguiu descobrir como ganhar na roleta. Sabe, o sujeito... é uma coisa elaboradíssima, envolve física, contas bilhões, tal. Mas o sujeito conseguia lá fazer rapidinho o cálculo, observando onde que o sujeito soltava a bolinha, cálculo de probabilidades, rapidinho, começou a dar certo, né? Até o pessoal começar a quebrar os dedos de quem ganhava na... mas aí é o direito do cara. Se ele estudou, se ele sabe como é que vai dar, o direito dele é um jogo, ganhar. né? É um jogo. É bandido contra bandido, malandro. É que ele entendeu? É que o sujeito usava equipamento eletrônico, você tá entendendo? Mas o cara descobriu, é um direito dele. Se ele consegue calcular e saber onde vai parar a bolinha, o prêmio é dele. Então, mas quem é um bandido ali? Pois é. Esse é o problema. Vai deixar outro bandido ali, malandro? Porque assim, em tese, você tem que fazer, você joga na roleta sem nenhum tipo de recurso. Você tá entendendo? Acaso. E agora não mais, mas Las Vegas durante muito tempo era sustentado pela máfia, né? Aqueles cassinos todos. O dinheiro não é limpo também. E aí, assim, a punição pra quem trapaceava era meio pesada, era quebrar os dedos. Mas até o cara que pega recibo de táxi com valor a mais pra empresa ressarcir depois, já é um golpe. É um golpe, claro. 30, 40 reais eu não faço. Christian. Não, porque eu pago meu próprio táxi. E quando aquela pessoa pega Bom, eu queria agradecer muito a presença aqui. Eu sei que esse assunto é um assunto que todo mundo... todo mundo tem um... Caiu no conto tem uma do história. Exatamente. O livro, gente, você pode comprar agora, você pode entrar no Submarino, tem um monte de... O Submarino, o Saraiva, sei lá, tem um monte de sites que vendem por internet, você pode comprar aí qualquer lugar do Brasil. Chama-se Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil. O autor é o professor José Augusto Dias Júnior. Mestre, muito obrigado pela sua presença.